Já está gravando. Bom, gente, boa noite. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Peterson, eu estou como presidente do ADOT, Grupo de Apoio à Adoção de Rio Claro. E hoje a gente tem a honra de estar recebendo dois grandes amigos, né, parceiros de mais de quase 30 anos de caminhada do ADOT, né, está com 2003, 93, quase 20, já estamos com 27 anos de fundação, né? Então quase 30 anos de caminhada, hein, na adoção, e eles estão juntos desde o primeiro dia com a gente. Então, eu queria agradecer a presença desses dois grandes amigos nossos, que a adoção nos trouxe, e sejam bem-vindos, Maria Celi, Paulo Sérgio. Eles são diretores da ANGAAD também, Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. O Paulo foi o primeiro presidente da ANGAAD, inclusive, né? E é uma honra para a gente estar recebendo vocês aqui hoje, nesse nosso encontro virtual. Apesar de ser virtual, né? A gente se sente próximo de vocês, tá certo? Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos, e já passo a palavra ao Frank para dar uma pequena introdução e depois já passar a palavra para o Paulo Sérgio e Maria Celi. Boa noite a todos. Como o Peterson apresentou, eu sou o Frank, sou da diretoria do ADOT e coordenador junto com a minha mulher, a Márcia, aqui do grupo de Araras, do Acolhe. É muito gostoso poder nos reunir. Quando o Peterson falou na caminhada, é adoção, são amigos adotivos, é a família adotiva, né? E isso é muito gostoso porque se não fosse adoção, nós nunca nos conheceríamos, né? Então, graças a Deus, a gente tem a adoção no nosso sangue e podemos ter amigos e essa família mais do que enorme, né? Que é a adoção no Brasil, com a ANGAAD, com a HASP, enfim. Bem-vindos, Paulo, Felipe, e muito prazer em tê-los conosco mais uma vez. A primeira vez que eu participei de uma palestra foi pessoal, né? Aquela presencial, mas agora deverá ser do mesmo nível. Bem-vindo mais uma vez aí a todos os nossos membros do Acolhe aqui também de Araras. Maravilha, pessoal. É um prazer estar com vocês. Estamos aqui no interior de São Paulo, né, Peterson? Eu já há alguns anos, uns bons anos, na cidade de Indaiatuba, estamos relativamente perto aí. Então, eu saúdo aí a todos da região, aos amigos que estão conectados também, porque agora a questão virtual une o Brasil, né? De repente, nós estamos com pessoas de Cuiabá, Ceará, né? É interessante como a mensagem, através da tecnologia, permitiu agora penetrar, interiorizar, né? A mensagem da adoção está se interiorizando pelo país, através dessas lives, essa quantidade de conteúdo fantástico aí que o movimento de apoio à adoção tem trazido para todos, né? Não apenas aos que militam, aos que frequentam os grupos, mas acho que está aberto à sociedade de uma maneira ampla, né? Acho que é um prazer estar com vocês, amigos, realmente, desde as primeiras caminhadas. Eu, claro, é um marco histórico do Movimento Nacional de Apoio à Adoção. Aí aconteceu o primeiro encontro, aí os grupos se uniram, né, para esse grande movimento que a gente vem caminhando aí ao longo desses anos, desses 20 anos, mais de 20 anos, né, construindo aí um cenário único no mundo, né? Eu costumo dizer, não existe um outro modelo de atendimento à adoção, à família, como no nosso país.
Então, acho que é uma felicidade estarmos aí conectados e unidos nesta oportunidade aí com vocês da região, com todos os demais amigos. Boa noite a todos. Realmente é um prazer estar unidos com vocês. Ainda bem que temos essa ferramenta, né, que nos une, faz com que possamos trocar ideias, experiências e nos fortalecerem diante do mesmo objetivo, que é o trabalho em benefício de crianças e adolescentes, né? Fico contente de ver uns rostos aí amigos e, como o Peterson falou, são 27 anos dessa caminhada. Então, quando você falou o tempo, eu falei, meu Deus, é muito tempo. E um tempo que nós, graças a Deus, conseguimos, como amigos, aproveitar, né? E a adoção realmente é isso, ela faz com que nós fortifiquemos os nossos laços, ampliemos as nossas famílias, consigamos cada vez mais construir amigos, e eu acho que esse é o objetivo da adoção de uma forma plena, né? Tornarmos todos irmãos, porque a atitude adotiva é isso, né? É nos reconhecer como irmãos em busca do mesmo objetivo. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui participando com vocês. Eu não sei como o Peterson quer encaminhar o assunto, mas é um tema que pode ser discorrido em um workshop, vamos dizer assim. Paulo, o que eu pensei em você contar um pouquinho da experiência sua de adoção lá atrás, sua experiência hoje como pai adotivo, né? Também adoções interraciais, e contar um pouquinho do que você está vendo desse cenário atual, inclusive com relação a esse movimento, né? Vidas Pretas Importam, que é a tradução, né, americana, né? A gente usou a hashtag, inclusive, né? Que, na minha visão, é um movimento de extrema importância hoje. A gente vê, né, ainda mais essa semana a gente está comemorando 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, e que ainda mais de 30 crianças e adolescentes são vítimas de violência, de homicídio no país, e na sua grande maioria são adolescentes negros, né, que são vítimas de violência, até da própria violência praticada pelo Estado, né, na figura dos policiais. Então, eu queria que você, enfim, fizesse um breve resumo da sua história de adoção como filho adotivo, depois falasse bem um pouco mais da sua experiência de adoção interracial, da sua e da Sueli, né? E que vocês dois discorressem um pouquinho sobre essa questão de como que é visto hoje como ainda é visto hoje a adoção interracial pelos pretendentes à adoção, e como é esse movimento. O que você acha que vai agregar para nós no movimento da adoção, esse movimento? Ok, eu vou começar pelo fim. Eu vou começar pelo Black Lives Matter. Eu acho que a gente, sociedade, vive um momento muito importante, né? Que a questão do racismo vem à tona. Ela é uma questão recorrente em termos universais, e a nossa sociedade também tem as suas conquistas, porém não é um movimento externo que se aproximou por esses fatos. Na verdade, a tecnologia propiciou que o movimento surgisse, porque a prática ela é uma prática recorrente. Então, acho que a nossa preocupação como negros, né? Aqui falo pela comunidade negra,
é que o assunto adoção não seria nem o mais preocupante neste momento. O mais preocupante seria nós entendermos a necessidade que essa comunidade negra tem o direito de viver. Tá? Então, existe um esforço quase que sistemático, universal, de não deixar o povo negro viver. Esse é um esforço que vem acontecendo há séculos. E isso agora está incomodando, ou agora começa a incomodar de uma maneira mais contundente. Porque se não fosse aquele celular, né, gravando aquelas imagens, seria mais um negro sofrendo uma violência extrema e um episódio que ocorre em várias nações. Trazendo para o nosso país, os números que o Peterson mostra são números recentes do IPEA, relatório do IPEA, e até nós terminarmos a nossa conversa aqui, com certeza mais de 2 negros estarão sendo assassinados no nosso país, nas periferias urbanas, né? Jovens, homens e mulheres negras. Então, essa é a realidade nossa social. E até mesmo recentemente, essa semana, uma mulher negra, dona de um bar na periferia de São Paulo, foi violentamente agredida no mesmo estilo soldado americano, pisando no pescoço, né, um soldado brasileiro, policial brasileiro, pisando no pescoço. Essa senhora de 51 anos, uma força totalmente desproporcional, uma violência extrema, sofreu 4 desmaios nesse episódio, e parece que a sociedade brasileira não deu tanta importância assim. Porque nós banalizamos a morte, a violência, isso está já na sociedade de forma muito contundente. E então o episódio Estados Unidos, ele chamou a atenção do mundo, né? Mas trazendo para a nossa realidade, nós temos aí os nossos George Floyds sendo assassinados a cada 27 minutos, segundo o IPEA. Então, é impactante falar isso, nós temos que falar isso. A situação do racismo é uma situação existente, pré-existente em todas as nações. Eu acho que nós ainda temos muito que caminhar, apesar das conquistas do movimento negro no nosso país. Tivemos muitas conquistas importantes, desde a Constituição Federal, né, criminalizando o racismo, né? Tivemos conquistas das questões de cotas, tivemos conquistas das questões da grade curricular, trazendo a cultura afro, tivemos conquistas de abertura de cotas no funcionalismo público federal, tivemos conquistas de cotas para a universidade, né? E a política de cotas ela é uma conquista importante, apesar de muitos debates, muita resistência. Espero que não haja retrocesso, mas toda a nossa história de colonização mostra o quanto o negro ficou defasado, né? O quanto ele ficou amotinado nas periferias, sem a oportunidade, e até hoje está, sofrendo todo e qualquer tipo de índice social negativo. Quer dizer, sobre a comunidade negra pesa os piores índices sociais da sociedade brasileira. Os piores indicadores pesam sobre a sociedade brasileira. Não precisamos falar aqui, mas saneamento básico, ensino básico,
oportunidade de trabalho, renda, enfim, uma série, né, de situações que pesam sobre a comunidade negra. Então, acho que alguns líderes do movimento negro falam que o racismo no Brasil é um crime quase perfeito, né? Ou melhor, um crime perfeito, que ele mata o negro, ele mata a consciência do negro, ele impede que o branco e o negro se solidarizem, né? Então, é um crime realmente perfeito. E é o que a gente vem assistindo. As autoridades não dão a mínima importância para esse cenário, né? Porque ele é recorrente, já de muitas décadas, e não buscamos soluções para minimizar esse estado de coisas. E o Movimento Nacional de Apoio à Adoção, ele está inserido nesse cenário, né? Mesmo porque a adoção interracial é uma temática também trabalhada com muito cuidado há muitos anos nos grupos de apoio à adoção. Só que nesse contexto, eu chego como um negro em 1960. Aliás, esse ano tenho falado que é meu ano de comemorativo, né? Eu completei 60 anos e no dia 29 de junho, dia de São Pedro, o último aí, então eu completei 60 anos da chegada da minha família adotiva, né? Eu comemorava esse dia junto com a minha mãezinha, meus pais, e mais ultimamente com a minha mãezinha, porque ela fazia questão sempre da gente bater um papo nesse dia, mesmo que não estivéssemos juntos, para lembrar dessa chegada, para lembrar de algumas histórias ao longo da vida, a importância desse momento para a família, né? Porque a chegada da criança na família, da criança adotiva, também muito esperada, é um momento que tem que ser comemorado, né? Então, nós comemorávamos juntos e há 3 anos, quase. Agora, eu tive a oportunidade de lembrar desse momento que a gente estava junto, mas com certeza ela do lado de lá também comemorou, né? Mas vejam, uma adoção interracial no início da década de 60 era uma situação muito diferente, né? Eu classifico que era quase que como um escândalo, porque as famílias tinham a estrutura social conhecida, onde a adoção não fazia parte do contexto familiar, muito menos do contexto institucional do país, não haviam leis que davam sustentação a essa questão da adoção. A criança era pega para criar, né? Não era o instituto da adoção totalmente formalizado como é hoje. Eu chego, né, na minha família adotiva naquele quadro bem característico da família desorganizada, geralmente o genitor não presente, mas não foi o meu caso. O genitor era falecido, recém-falecido, e a genitora entrega os filhos menores na vara de infância e juventude, que o destino era o destino de todas as crianças nesta condição, né? Era uma vivência dentro das instituições, naquele modelo da época, que mudou bastante nos tempos atuais, eram desovadas na sociedade, assim como é hoje também, mas o que chama atenção é que as famílias entregavam as crianças com a esperança que o Estado fosse cuidar melhor, né? Fosse ter uma condição melhor de acompanhamento. Então, muitas das mãezinhas entregavam seus filhos com esta ilusão. Nós vimos com o tempo que a realidade não foi bem assim. Então, ao chegar na família, eu recebi uma oportunidade que muitos
a grande maioria, ou quase totalidade na época, não tinha, né? Meus pais foram extremamente desafiadores, corajosos, de assumirem uma adoção interracial. Houve divisões na família, dificuldades de entendimento, que ao longo do tempo isso foi tudo ficando para trás, né? Mas era uma família no perfil de classe média, onde eu sempre convivi nos bancos escolares como figura única no clube, no mundo de relação, né? Então, sem dúvida alguma, era um perfil bem diferente, vamos dizer assim, da família convencional. Então, foi muito importante, eu costumo dizer, a estrutura de afeto ao qual recebi. E isso é o fundamental para a situação emocional do ser humano, né? O quanto ele recebe de estrutura de afeto, de sustentação de afeto, porque é isso que dá a condição de uma estabilidade emocional mínima para ele fundamentar o seu projeto de vida, né? O seu projeto pessoal. Isso que o Paulo está falando realmente é o que acontece, porque a Lídia Weber, ela traz num dos seus livros que um dos maiores desafios da adoção realmente é romper com os vínculos consanguíneos, com esses vínculos familiares e inserir no meio dessa família, dessa nova família, um outro ser que é também filho biológico de outras pessoas, né? Isso é importante nós ressaltarmos, porque não podemos negar que, como fala Schettini, essa é a única forma de nós existirmos, porque todos nós só temos uma forma de aqui estarmos, que é a via biológica, né? Com a comunhão de um homem e de uma mulher, mas essa criança, ela é inserida numa família, neste contexto, onde há um desejo de transformar uma criança em filho, porque isso é uma das coisas que nós precisamos pensar bem, né, na diferença que existe entre criança e filho. Porque crianças nós encontramos em todos os lugares. Agora, filho é só aquele que você reconhece como sendo seu filho, né? Então, quando nós olhamos alguns pretendentes à adoção, eles falam, não, nós queremos uma criança, duas crianças. Não. O pretendente, ele precisa entender que aquela criança que foi gerada por outros pais biológicos vai se transformar em seu filho. E aí deixa de ser criança. Não na fase de idade, mas no conceito. Porque a adoção, ela tem essa maravilha, né? Ela rompe todos esses laços e faz com que o laço afetivo se transforme na coisa mais importante que existe no mundo. E através desses laços, ela dilui todas as outras diferenças. Então, este é o desafio maior. Nós conseguirmos diluir todas as diferenças que existem, tanto as biológicas, sejam elas de cor, de problemas de saúde, todas elas deixam de existir para que o sentimento, a afetividade, seja a única coisa, a única forma que regula aquela relação. E se constrói desta forma que nós estamos aprendendo, que vamos buscando nos familiarizar nos grupos de apoio à adoção. Sempre uma forma legal, uma forma clara, uma forma objetiva e transparente para que traga a felicidade tanto para os pais, mas principalmente para as crianças e adolescentes. Uma coisa que chama a atenção é essa questão de realmente a caracterização do filho, né? Porque eu pude acompanhar ao longo da minha vida
principalmente na fase infantil, até onde eu me lembro, que eu sempre via manifestações do meio de relação. Então, é esse o menino que você pegou para criar, Wanda? Né? Alguns falam, esse é o pretinho que você pegou para criar, Wanda? Se referindo à minha mãe. Então, não, ela sempre respondendo, sim, esse é o meu filho. Sim, esse é meu filho adotivo. Né? E aí, é de fundamental importância, primeiro, a convicção dos pais, da família, em relação a essa construção afetiva, porque essa construção afetiva ela tem que ser elaborada. É fundamental a criança receber essa consistência no sentido de que, olha, independente das diferenças que o mundo vai apontar, o importante somos nós estarmos numa relação afetiva, amorosa, que nós possamos construir juntos. Então, isso para mim foi sempre demonstrado em todas as fases da minha vida. E isso é o que me trouxe uma condição e uma estabilidade emocional mínima para eu construir a minha vida, o meu plano de vida, multiplicar essa experiência positiva mais tarde como pai adotivo. Então, aí alguns vão perguntar, mas como foi essa questão racial perante a sociedade? Sim, foi uma questão de enfrentamento, ainda mais naquela época, onde os tabus eram mais presentes, onde a desinformação era mais presente, né? Onde o conservadorismo era ainda mais presente na sociedade. Hoje a visão se amplia, hoje nós temos a comunicação, hoje nós temos uma amplitude maior de contato com as pessoas. Então a questão era de enfrentamento. Certamente, eu costumo dizer, ocorreu o fato de que meus pais não tinham condições de dar a sustentação étnica, cultural tão importante e tão necessária para todo e qualquer indivíduo, seja ele de qualquer etnia, porque eles vinham de etnia diversa, eles vinham do modelo europeu, né, bem estabelecido no nosso processo de colonização. Meu pai de descendência portuguesa com italiana, né? Minha mãe de origem alemã, né? Daí, então vejam, era muito característico as situações de enfrentamento pela questão do sangue, né? Pela questão da consanguinidade, aquilo de forma muito presente. Mas os meus pais souberam fazer esse enfrentamento. Só que não foi possível dar a sustentação da minha característica étnica, racial, importante, ao qual todos os indivíduos buscam a sua identidade. Então, é o que a gente fala para os pretendentes, os pais adotivos. Ao ingressar no desafio da interracialidade, procure não apagar, em hipótese alguma, a origem étnica racial dos seus filhos, porque isso é uma segunda criminalização, que se já não bastasse o abandono, né, das situações sociais que ocorrem, você tirar essa base de sustentação do indivíduo faz com que ele amanhã tenha dificuldades no seu contexto de identidade. Então, isso foi uma questão que eu tive que construir por si só ao longo da minha existência em termos de juventude, adolescência, juventude e maturidade, para que esta identidade, né, das minhas características raciais, fenotípicas,
fosse sustentada. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente quer afastar o nosso filho desta realidade na condição interracial, achando que ele vai sofrer, né? Ele vai sofrer com o impacto, com o racismo, com a discriminação em várias condições, e ao contrário, nós temos que dar para o nosso filho a sustentação para que ele tenha condições de assumir a sua identidade, né? Diante de tudo o que ele vai ter de enfrentamento pela vida. Mas isso que o Paulo está dizendo nesse momento é um modelo atual. Não é um modelo que existia na época em que nós éramos crianças, né? Porque é muito interessante que você, como criança negra, você passa por determinadas situações que para você são naturais, fazem parte da sua vida. E você não consegue, muitas vezes, enxergar determinados sinais de discriminação, nem de preconceito, nem de racismo, nenhuma delas. Há uns anos atrás, conversando com uma amiga do Paulo, que era do interior, né, do estado de São Paulo, numa cidade bem pequenininha, ela começou a comentar, por acaso, que ela não poderia se sentar nos primeiros bancos da sala de aula, que ela e mais algumas colegas sentavam-se sempre nos fundos, embora tivesse espaço para se sentar mais adiante, mas que o fundo da sala de aula era reservado para os negros. E ela foi comentando que o pai dela teve até que ir na Secretaria da Educação da região lá onde eles moravam, reivindicar um lugar para a menina num outro posicionamento na sala de aula. E eu fiquei ouvindo aquilo, achei interessante, e aí a conversa dela despertou em mim a mesma lembrança que eu, na segunda série, estudava numa escola pública e nos primeiros dias de aula eu fui colocada para sentar no fundo da sala com mais duas meninas. E naquela época existia, não sei se vocês, alguns contemporâneos aí, se lembram da caixa escolar, onde o Estado cedia, né, dava para as crianças tecido para fazer camisa de escola, saia, material escolar. E eu cheguei em casa e comentei com a minha mãe que eu estava sentando no fundo da sala. A minha mãe ficou enlouquecida, eu não entendia por quê. Uma criança de 7, 8 anos não tem essa noção, né? E eu sei que a partir do dia que minha mãe foi na escola, eu passei a sentar na segunda ou terceira carteira. Mas eu só descobri que era uma discriminação racial há pouco tempo. Eu, no segundo ano primário, eu recebi uma medalha, porque o negro não era considerado como uma pessoa inteligente. E eu era uma das alunas mais inteligentes da sala e eu conquistei uma medalha como as primeiras alunas. Então, existia a medalha de ouro e a medalha de prata. Eu recebi uma medalha de ouro. Só que no dia onde as medalhas foram entregues, eu não pude ir. A professora marcou um outro dia para eu ir buscar a medalha. E eu só fui descobrir isso anos depois. Por que eu não fui buscar naquele dia? Quando eu fui no dia seguinte buscar a medalha, e eu voltei para casa, logo a minha mãe estranhou e falou assim, mas você já voltou? Eu falei, mas não tem nada na escola. Aí ela foi comigo na escola e a professora teve a ousadia de dizer que eu errei a data onde eu deveria estar lá, sendo que os bilhetes eram enviados para as famílias. Então, nessas pequenas lembranças, nós vamos começando a lembrar de fatos que nós vivenciamos e que
não estavam tão claros, porque era comum. Então, hoje, nós, como sociedade, estamos trabalhando diferente, porque os negros conseguiram uma ascensão, conseguiram a educação, são pessoas que estão se valorizando e estão lutando para não morrerem. Então, não é um discurso de raça, de ódio. É uma situação normal que nós, brasileiros, vivemos e que não nos damos conta. Por que não nos damos conta? Porque isso foi naturalizado, banalizado e, como é uma coisa natural, nós vamos vivendo como se aquilo não nos afetasse, como se aquilo não existisse, e não é bem assim. Então, essas experiências, se nós colocamos para uma família branca, ela não vai entender, mas só vai entender quem viveu. E hoje, a adoção, ela traz para o seio das famílias crianças com cores diferentes, né? Porque a gente fala uma hora etnia, outra hora raça, e antropologicamente a gente sabe que não há um consenso, né? E as famílias hoje estão entendendo essa diversidade, esses preconceitos, e estão saindo à luta pelos seus filhos. Então, eu lembro que muitas vezes a minha mãe chegava a discutir e eu não entendia, porque isso não nos foi ensinado. E agora está sendo noticiado, está sendo não mais aceito. Então, nós, como sociedade, estamos, graças a Deus, num outro momento. Por isso que a morte do George Floyd, ela repercutiu de uma forma estrondosa, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Mas a morte daquele menino, lá no Recife, que caiu do 15º andar, não fez o nosso país se movimentar em favor dele. E como a própria mãe disse, ela não teve tantos minutos no programa de televisão para falar da sua dor como a ex-patroa teve. Então, nós vamos começando a dimensionar os nossos valores. Ainda bem que a justiça conseguiu enquadrar aquela mulher num crime, que é o abandono de vulnerável. Porque se fosse pela questão racial, seria somente mais um. Então, nós, como sociedade, estamos nos alertando, estamos conhecendo, estamos nos indignando com essas situações e, a partir daí, vamos construindo os nossos posicionamentos. Uma coisa que chama atenção, voltando à questão lá da minha experiência pessoal, que é diferente da experiência da Sueli, porque eu tinha um contexto da família branca, né, que não conseguia trazer, como eu dizia, o fator étnico-cultural de forma mais evidente, porque eram pessoas de outra etnia, diferente da vivência da Sueli, do seu contexto familiar, totalmente enquadrado na afrodescendência, né, todos, sem a experiência da adoção. Então, a adoção também era um fato novo a ser trabalhado na família, mas o que a gente procura passar para os pais é justamente isso, que entendam que essa criança não traz só um histórico das suas vivências, ela traz um histórico também da sua origem, da sua cultura, né? Da sua etnia, seja ela qual for, né? No nosso país. Então, se os pais entenderem que isso realmente é um fator, é uma base de sustentação emocional para o futuro desse jovem, para o futuro desse adulto, nós já conseguimos fazer uma grande contribuição.
porque existe uma tendência, a gente às vezes se depara com essas situações, das pessoas quererem reenquadrar o indivíduo numa outra realidade, né? Inclusive esquecendo até as vivências, como se as crianças, as vivências que elas passaram não fossem tão importantes, que agora ela está numa vida diferente, né? Ela tem que se enquadrar no contexto onde ela vai viver, onde ela vive, né? Só um exemplo assim bem simples, né? E faz parte do nosso cotidiano, é a dificuldade que temos de lidar com os nossos cabelos, né? Então são cremes para alisamento, progressiva, para uma série de coisas. E hoje o cabelo crespo ele está extremamente valorizado. Então os recursos que se usavam antigamente, né? Pente quente para alisar o cabelo, onde se queimava a orelha, se queimava a testa, isso hoje não é mais necessário, porque nós, como sociedade, avançamos. Eu me lembro que um dos meus professores teve uma informação que a gente achou, na época, na sala de aula, uma coisa assim muito boba, mas que foi extremamente importante. O pó de arroz, ele foi fabricado para clarear o tom de pele. Então, por isso que os negros, antigamente, não achavam um pó de arroz na tonalidade da sua cútis, porque ele tinha que ser sempre mais claro, porque era a intenção do governo clarear a população. Então, a gente vê como o avanço da tecnologia, da sociedade, dos nossos costumes, fizeram até com que grandes empresas desenvolvessem, no decorrer dos anos, produtos específicos para os negros. Então, hoje você encontra uma base para o seu tom de pele, sombra, cremes de cabelo, uma série de infinidades, onde a indústria descobriu que essa indústria para os negros renderia e rende muito dinheiro, né? E a gente vê em filmes norte-americanos onde pessoas fizeram fortuna. Mas o nosso momento é outro e graças a Deus que estamos avançando e nos modificando. E isso vai fazendo com que a gente consiga valorizar um pouco mais a criança, o adolescente, não debruçar sobre ele tantas dificuldades e responsabilidades no sentido de fazer parte de um grupo do qual ele vai fazer parte afetivamente e onde as diferenças de tom de pele, de cabelo, de tom de pele, cuidados com o cabelo, não vai ser empecilho para trazer a felicidade. Muito pelo contrário. Iremos estudar, buscar condições de adaptar e de respeitar aquela singularidade da criança e do adolescente. A pergunta que vem muito nos grupos de apoio à adoção, isso sempre é feito, é que os pais sentem muito medo e dificuldades se as crianças sofrerem esse tipo de discriminação. E é por isso, muitas das vezes, que eles buscam determinadas posturas de proteção, de blindagem. Não é suficiente só a proteção e a blindagem. É suficiente um processo, e necessário, um processo de educação antirracista, né? Então, eu procuro orientar as pessoas que estão nesse desafio da interracialidade, a questão de elas buscarem a coordenação de ensino das suas escolas, quer do ensino privado, quer do ensino público, né? Levar a realidade da criança adotiva, que, por sinal, ainda existe uma muralha em relação a essas questões na escola. Muito tem que ser feito no processo educativo desde a base, levando a realidade desta legitimidade da família adotiva, né? Dessa nova construção familiar e relações de afeto, né? Que é nova, sim, é recente esse formato, né? São muito poucos anos que
isso está regulamentado no nosso país de forma a garantir direitos para a família. Então, tudo isso precisa ser discutido na escola. E na condição de interracialidade, há que se promover, sim, um debate no processo de ensino para que a cultura negra, assim como diz a Lei 16.645, que garante para o ensino público, né, o estudo da cultura afro, que ficou totalmente detonado ao longo da história. E ainda, mesmo assim, não é respeitado pelos organismos de ensino. Então, tem que haver essa cobrança, tem que haver essa necessidade de estarmos lá discutindo para que isso seja devidamente aplicado como a lei exige, né? E muito é necessário que nós possamos passar para os nossos filhos também essa necessidade de cobrança, né? Eles vão precisar ter a segurança e a consistência na sua estrutura íntima para também fazer esta cobrança. O que chama a atenção hoje é que nós vemos aí o sistema de cotas, nós vemos uma série de iniciativas, mas nós não vemos ainda uma inclusão devida num encaminhamento mais amplo. Infelizmente, ainda muito precisa ser feito. Por quê? Certamente, essa educação antirracista, ou o racismo em si, não deve ser um problema só da comunidade negra, ele tem que ser uma discussão de toda a sociedade, né? O que nós vimos no movimento americano recente foi uma inserção importante da comunidade branca, né? Os brancos apoiando o movimento, né? O que nunca tinha sido visto anteriormente, né? Então, essa valorização da vida em relação ao contingente negro que sofre lá nos Estados Unidos, foi muito importante essa visão aparecer. Então, eu acho que nós temos, sim, conquistas importantes. E a adoção vem caminhando, desbravando todos esses preconceitos, todas essas situações, e mostrando que, olha, a família adotiva é uma família diferenciada. E além de absorver uma criança, um adolescente, em situações das mais diversas, ele também propaga os resultados positivos dessa vivência, através dos grupos de apoio à adoção. Então, os grupos de apoio à adoção são agentes transformadores da sociedade, eu costumo dizer, porque ele compartilha a informação, ele diz, olha, o nosso resultado dessa relação afetiva tem sido positivo. Se você tentar, você também vai conquistar, né? Se você lutar por algumas questões de entendimento, você vai encontrar saídas. Então, a adoção, o movimento de apoio à adoção através dos grupos, vem sim trazendo uma contribuição maravilhosa num contexto geral, incluindo também a interracialidade. Por quê? Porque os números modificam. Se nós observarmos os números nas últimas décadas, principalmente com o advento do CNA, nós percebemos uma mudança do perfil do adotante brasileiro. Certamente Peterson, Frank, muitos de nós, Shirley, o Teles é mais novinho, o Teles está aqui é mais novinho, mas os mais antigões aí, os mais de 20 anos aí do movimento, sabem que ou vivemos a fase onde os estrangeiros vinham adotar as nossas crianças, né? Principalmente em situação interracial. A sociedade brasileira não absorvia esse perfil com tanta intensidade como hoje, né? Graças a este movimento de informação, de compartilhamento de experiências que os grupos vêm implementando ao longo dos últimos anos, as pessoas começaram a se encorajar, né? E aparecem mudanças importantes.
na estatística, por exemplo, a indiferença de raça na escolha, isso mudou bastante. A questão da idade, grupos de irmãos, né? Crianças em situações de saúde especial têm sido adotadas de toda a natureza. Então, o perfil do adotante brasileiro também vem se transformando, não na velocidade que gostaríamos, né? Não na velocidade que gostaríamos, mas vem sim mostrando mostras de mudança. Aliás, Peterson e advogados aqui presentes, eu vi que a Rosana estava presente, Shirley, Peterson e outros talvez que eu não conheça, a nossa preocupação agora reside no SNA, porque houve uma confusão aí de dados, nós estamos vivendo meio um buraco estranho de informações, porque quando você olha hoje na grade de etnia das crianças disponíveis para adoção, tem lá um percentual que não existia na estatística anterior do CNA de etnia não informada. Eu achei muito estranho isso. Quase 30% das crianças disponíveis para adoção estão com etnia não informada. Isso está me trazendo uma certa preocupação. Eu não sei se é ainda um ajuste dos dados e informações, né? O que está acontecendo. Então, os números de transição do CNA para o SNA ainda precisam ser muito bem observados, com todo cuidado, para nós entendermos. Lembrando que quase a totalidade, falamos aí de mais de 60% das crianças instituídas são negras. Quando nós falamos negras, são pardos e pretos, né? Porque essa divisão debatida aí entre IBGE, IPEA, universidade, ainda também não tem um consenso, né? Porque você descolorir a afrodescendência e segmentar, eu não sei que contribuição que isso traz. Pelo contrário, eu acho que traz alguns prejuízos, né? Talvez para não identificar no mapa geopolítico a imensa, ou a imensa eu não digo, mas a maioria da população negra no país, né? Então, são questões que nós precisamos estar atentos. A família adotiva, ela precisa, volto a dizer, empoderar os seus filhos em todas e qualquer condição, como o tema é interracialidade, mais ainda, né? Por ser adotiva, por ter vindo de instituição, inclusive, ela vai ser discriminada na escola, né? Então, ela vai precisar entender no seu contexto familiar, primeiro, bem trabalhado, para ter condições do enfrentamento lá por si só, né? Muitas das vezes, quando ela for questionada, quando ela for perguntada, ela vai precisar ter os argumentos e a sustentação trabalhada dentro da família. Isso é de fundamental importância. Não podemos achar que blindar os nossos filhos é protegê-los. Não. Muitas vezes nós estamos trazendo condições, dificuldades para eles próprios. Então, eu acho que é muito fundamental, para quem não leu ainda, que leia o livro do Schettini, Dores da Adoção, né? Porque o Dores da Adoção, ele fala justamente dessas questões no âmago da sua condição de entendimento entre pais e filhos, né? Entre pais, entre família de origem, família biológica, as relações de entendimento que a família adotiva precisa ter em relação a tudo isso, porque de lá originam os seus filhos, a peculiaridade da mãe biológica. Pessoas estão buscando aí uma série de terapias alternativas, como constelação, por exemplo, muito discutida atualmente, constelação familiar, para entender essa questão da origem, para trabalhar questões mais específicas. Mas
sem dúvida alguma, a lição que deve ficar no nosso entendimento é que nós precisamos estar atentos com os nossos filhos, dando a eles a condição, a consistência que eles necessitam. Okay? Eu não sei... Posso fazer uma perguntinha aí, me interferindo na sua fala? Claro. Eu Fica à vontade. não quero, de maneira alguma, eu quero discordar do que vocês falaram, eu sou solidário a tudo isso que vocês falaram, eu só queria ver se a minha visão, porque vocês sabem que a minha avó adotou 2 negros na década de 50, não foi nem 60, né? Como o Paulo falou, pegava-se para criar, mas não era aquela coisa de registrar, aquela coisa toda, mas ela tinha os 2 como filhos realmente, né? Agora, a minha pergunta é a seguinte, será que nessa época, 50, 60, não existia tanta maldade, embora tenha todo esse preconceito que vocês citaram, a Sueli com mais veemência ainda, será que não existia menos maldade do que existe hoje? Hoje a maldade não está muito maior nesse sentido da cor da pele e tudo mais? Não, eu acho que não, Frank, desculpa. Eu acho que não. Não é que existia mais maldade. Não era, talvez, né, enxergado como maldade. Porque se nós formos olhar a nossa história como país, né, desde a colonização, alguns fatos que estão ali, que são trazidos ali, vão nos chocar, né? A forma com que as famílias africanas foram trazidas para o Brasil, a quantidade de negros que morreram, a forma com que essas famílias eram separadas e vendidas, né? Grupos tribais completamente antagônicos eram colocados juntos para viver. E quando chega a abolição da escravatura, o que foi feito com a maioria da população brasileira que era negra? Eles foram colocados na rua sem direito a nada, sem direito a nome, sem direito a um reconhecimento pelo trabalho, nada. Foram colocados na rua para a sorte. E aí, essa população foi para as periferias, né, viver de acordo com as suas capacidades. Então, foram pessoas também que tiveram que inovar e se recriar constantemente. Então, essa questão de maldade, eu acho que vai do nosso olhar, né? Do olhar que nós temos hoje. Hoje, nós temos um preconceito e um racismo que ele continua sendo velado, onde nós muitas vezes observamos as pessoas falarem determinadas palavras na base da brincadeira, mas que quem ouve sabe exatamente a intenção que aquela pessoa está dizendo. Então, isso sempre ocorreu, isso sempre vai ocorrer. O que nós temos que fazer é, diante dos nossos filhos, valorizá-los. O seu cabelo é muito bonito, não existe cabelo ruim, o seu nariz é bonito, a sua boca é bonita, a sua pele é bonita. Você precisa sim usar protetor solar, porque a cor não protege a pele. Pele é uma coisa, cor é outra. Então, são esses valores que nós precisamos observar na criança. Então, dependendo da sua ancestralidade, ela traz dentro de si o ritmo da música, o balanço, né, no dançar, traz, porque isso faz parte da ancestralidade dela. Então, eu não posso querer que uma criança não goste de música, que ela não dance, que ela não tenha um ritmo diferente de uma outra criança, porque isso faz parte dela, independente dela querer ou não. Agora, eu vou recriminar? Não. Vamos valorizar, vamos aprender a dosar, vamos cuidar.
Eu me lembro muito da minha sogra, quando ela falava com Paulo, né? E ela, pela época, né? Ela nasceu em 1929, para ela falar que a pessoa era negra, ela sentia que era ofensa. Então ela falava moreninho. Não, porque Ela morreu falando pessoa de cor. pessoa Não, de uma cor, pessoa de cor, né? o moreninho. Aí um dia eu falei para ela, você, dona Wanda, passou das 5h30. Ela olhou assim para mim e falei, misturou, passou das 5h30, a senhora não precisa se preocupar, porque isso não é ofensa. A pessoa ela é negra, ela tem que assumir que ela é negra, e não há nenhuma maldade. E ela foi uma pessoa que sempre pregou, nós somos iguais. A diferença de cor de pele não quer dizer nada. Ela não só disse, ela vivenciava isso. Ela vivenciava numa profundidade tão grande, e uma das minhas observações durante a vida foi que esse amor dela era tão grande, dela e do meu sogro, tão grande que eles conseguiram igualar os filhos de uma forma que eu vou te contar. O Paulo, há muitos anos atrás, estava com problema de ácido úrico, mais alguma colesterol alto, não sei o quê. E um dos meus cunhados é médico. E o Paulo lá com resultados de exames, não sei o quê, o meu cunhado pegou e virou para ele e disse, nossa, mas isso daqui é sério, Paulo. Você não se lembra que a vovó tinha problemas de diabetes? O papai tem problema de ácido úrico, então você tem que se cuidar. Eu ouvindo o diálogo dos dois, eu olhei assim e falei assim, mas o Marco está louco. Ele não está enxergando que biologicamente o Paulo não tem nada a ver com essa biologia, com essa genética. Eu fiquei ouvindo as recomendações, o cuidado era extremo. Eu falei, deixa para lá. Eu não vou falar para ele que existe diferença. Olha, você não precisa enxergar dessa forma. Porque para ele era a mesma coisa. A mesma herança genética que ele tinha, ele traduziu para o Paulo no cuidado. E foi lá receitar medicação. E ali eu vi e falei assim, nossa, só o amor é capaz de fazer isso. Então, este exemplo vivo, eu olhava aquilo como uma maravilha. Eu falei assim, essa é a essência da adoção. Essa é a essência do amor pleno que você vai ter pelo seu filho, de não enxergar que ele é de uma outra cor, ele é seu filho. Por isso que eu disse a diferença entre criança e filho. O seu filho não tem cor. O seu filho tem as dificuldades que são inerentes a ele, mas você não vai todo dia olhar no espelho e falar assim, olha, eu sou branco, porque nenhum branco olha no espelho todo dia e fala que é branco. E nem um negro. Você olha no espelho, você se enxerga como ser humano só. Você não tem cor, você não vive pensando isso todos os dias. Isso são fatos, consequências que a nossa sociedade faz para diferenciar as pessoas. Não no seu exterior, mas interiormente, nós somos todos seres humanos, iguais, com as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades, mas precisamos aprender juntos essa igualdade, que a adoção faz com que nós nos tornemos livres e iguais através da afetividade. Você viu que ela quase não deixou eu responder, né, Frank? Mas tudo bem. Mas, Frank, apenas para completar o que a Sueli comentou, é o seguinte, os historiadores, pesquisadores demonstram, por questões culturais e dos mais diferentes aspectos, que o mundo é menos violento hoje do que no passado. Né? O que está acontecendo é um nível de informação que está criando uma condição positiva, que é a capacidade de nos indignarmos. Mudar. Né? E aí promovemos
o processo de transformação. Até muito pouco tempo, se não fosse, como eu falei, os equipamentos tecnológicos, as observações, as câmeras, né? As câmeras passaram a denunciar a sociedade, estampando ao vivo as ações do ser humano, né? Muita coisa estaria ainda sobre uma penumbra, sobre um véu, né? Então, acho que o que nós esperamos é que esse processo estanque, né? Que não é permitido mais nós convivermos com essa realidade de mundo aí violento como está. E eu acho que a família adotiva vem mostrando um novo perfil de sociedade, né? É muito legal isso daí, porque as pessoas se unem de origens diferentes, de localidades totalmente diferentes, né? E se adaptam, né? Constroem uma relação afetiva importante, não sem dificuldades, porque parece que muitas vezes a gente pinta o universo adotivo como aquele universo romântico, das melhores acontecimentos. Não, tudo tem dificuldade. Toda família é tudo igual, né? As situações acontecem, as dificuldades acontecem, os enfrentamentos, mas eu acredito que lá atrás, os nossos antepassados, o Frank, eles tinham sim a disponibilidade do amor, né? De acolher, né? E isso, como a Sueli falou, ele tinha uma capacidade de unir as pessoas, talvez porque a vivência era mais difícil, as pessoas eram mais simples, então as dificuldades materiais eram maiores, então existia um nível de comunhão maior, né? Então, o que a gente percebe hoje é um nível um pouco do egoísmo exacerbado, né? Daquelas questões do eu, né? A minha família, eu, os meus filhos, não. Hoje aquela questão de comunhão, e é exatamente isso que foi destruído da comunidade africana, que só para a América Latina foram mais de 10 milhões que aqui desembarcaram, né? E para chegar a 10 milhões, outros milhões ficaram pelos mares, né? Mas o mais trágico foi o processo de destruição da estrutura tribal e familiar, que era a comunhão entre as pessoas, o cuidado com as pessoas, né? Que é o que a tribo traz em todas as etnias, é o cuidado comunitário. Isso foi destruído pelo o que os antropólogos chamam de sistema mundo, né? Capitaneado pelo modelo europeu. Então, eu acho que a partir do ponto que o sistema mundo começar a se dissolver por esses processos dos movimentos sociais, nós começamos a ter uma transformação. E a igualdade tem que vir. O mundo novo, as novas gerações, tem que ser dentro de uma alteridade, de uma igualdade nunca antes vista, porque não conseguimos mais conviver com essas diferenças. Isso é fundamental. Eu queria só, primeiro, algumas pessoas me perguntaram por que quem estaria tratando da questão do preconceito, da questão do movimento, nesta reunião. Eu acho que falei primeiro que é de suma importância a todo e qualquer momento de tratar desse tema, porque eu entendo que só com informação, só com conhecimento, só com troca de experiências é que a gente vai acabando com alguns conceitos pré-estabelecidos que nós temos, né? A gente nunca quis tratar o tema preconceito racial de forma tão ampla, e aproveitando até essa oportunidade existente hoje, como está sendo tratado hoje, aqui nesse momento. Trazendo essa questão da adoção interracial, e sabendo que a gente tem
ainda, a grande maioria, se não quase toda a totalidade dos pretendentes à adoção são caucasianos, ou seja, são brancos, e a grande maioria das nossas crianças disponíveis para adoção, crianças adolescentes disponíveis para adoção, são negros, são pretos, como a gente pode... quais são algumas dicas, quais são algumas observações que o pretendente à adoção deve ter para esse cuidado, ou seja, como ele deve trabalhar essa questão, como ele deve trabalhar isso na família. Vocês já falaram do respeito à etnia, vocês já falaram do respeito à cultura dele, à origem dele, mas de forma um pouco mais exemplificativa, como a gente pode estar, o pretendente à adoção pode estar trabalhando essa questão dentro da sua própria família para que seja melhor trabalhada a adoção interracial? Bom, aí eu acho que a resposta está no nosso consciente e no nosso inconsciente. Primeiro, essa questão precisa ser trabalhada intimamente, né? Então, o indivíduo ele precisa ter a clareza na sua consciência de que ele permite no seu imaginário criar-se uma relação afetiva na interracialidade. Primeiro ele, né? Porque senão nós ficamos colocando no externo, no exterior, as soluções que primeiro tem que vir dentro de nós mesmos. A grande dificuldade do ser humano no mundo moderno é ele enfrentar ou auto-enfrentar as suas questões mais íntimas. Eu acho que se nós tivéssemos uma clareza nesse sentido, talvez nós estivéssemos num estágio diferenciado. Então, a partir do ponto que ele tenha nítido na sua consciência de que ele tem sim a possibilidade de tratar essa questão de forma tranquila, sem pré-conceitos, fica mais fácil dele atuar no seu mundo de relação, interferir e exemplificar no seu mundo de relação essa possibilidade. Agora, você aguardar das pessoas reações que elas não vão trazer do seu íntimo, isso é uma coisa que não dá para a gente esperar. Nós temos que influenciar com o nosso exemplo, né? Primeiro. Então, se na nossa família nós temos pessoas que não aceitam, nós precisamos entender o porquê disso, nós precisamos articular com essas pessoas, nós precisamos... O que acontece, o que a gente tem visto, em muitos casos, é que nós encontramos pessoas que não aceitavam essa realidade, depois elas observam que a construção é tão maravilhosa, né, que a relação de afeto está tão acima de tudo isso, que elas acabam se convencendo, não, realmente, eu acho que o que eu pensava era uma questão fora de propósito. Então, eu acredito, Peterson, que o indivíduo acho que precisa estar preocupado realmente com as suas questões mais íntimas. É como a gente sempre fala, se eu consigo passar para o meu filho o exemplo, as minhas convicções, os meus valores, seja em qualquer situação, e dar o exemplo em cima disso, fica mais fácil de entender. A gente costuma só falar em futuras gerações, né? Futuras gerações. Eu costumo dizer que o que eu quero, o que eu imagino, o que eu gostaria das futuras gerações são pessoas que pensassem diferente, né, do que pensam hoje. Só aí eu estaria caracterizando futuras gerações, porque se nós ficarmos arrastando essas condições que hoje ainda nos prendem a coisas tão ridículas, vamos dizer assim, realmente as futuras gerações não estão muito bem ranqueadas, não estarão bem ranqueadas. Acho que das principais conversas, acho que todo grupo de apoio à adoção se firma exatamente em entender o pretendente, fazer com que o pretendente entenda o seu real desejo, né?
que é ter um filho, mas reconhecendo já em si a dificuldade da infertilidade ou da esterilidade, porque os motivos que levam a pessoa a desejar a adoção passam também por esses espaços, né? Por essa situação. E o pretendente, ele tem que estar ciente e fazer o seu luto, porque o filho que ele vai adotar não vai ser o filho idealizado, vai ser o filho real. E o filho real, mesmo que seja do mesmo tom de pele, tom de cabelo, de olho, ele é uma criança ou um adolescente que foi gerado biologicamente por uma outra pessoa. Então, isso, para o pretendente à adoção, tem que estar muito claro, muito trabalhado. Se a pessoa não estiver pronta para isso, ela que utilize o tempo que for necessário para se conscientizar dessa verdade. Porque se ela não estiver convicta disso, ela vai sofrer e poderá também fazer a criança sofrer. E todos aqueles que estiverem à sua volta. Então, o primeiro passo que o adotante tem que saber é: eu quero uma criança para transformar em filho. Eu não vou gerar essa criança. E essa consciência, muitas vezes a gente percebe que é muito dolorida, né? E precisa ser muito bem trabalhada, porque esta faz parte da adoção consciente. Nós temos que ter consciência do que nós somos, ter consciência do que nós poderemos fazer, do que nós desejamos fazer para o outro. Não nos esquecendo que toda criança que está disponível à adoção foi uma criança que vivenciou uma violação de direitos em várias formas, e essa criança vai precisar de um adulto equilibrado para abraçá-la, acolher as suas dores e poder, junto com ela, caminhar para o desenvolvimento da cidadania. Eu acho que esse é o princípio basilar da adoção. Okay. Gente, eu vou abrir para vocês. Se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, alguma colocação, tá? Fiquem à vontade. Agora a gente já está caminhando para os finalmente, mas quem quiser fazer pergunta é só abrir. Eu não sei se o Frank ou a Ivana quer fazer alguma outra colocação, alguma posição, mas assim, só complementando, a gente entende, eu pelo menos entendia, eu vou contar uma experiência minha. Eu estudei primeiro em escola particular. Nunca, na minha sala não tinha nenhuma criança negra. Estudei no estado, também em escola estadual, pública. Acho que tinha 3 ou 4 crianças negras na minha sala de aula. Na faculdade, eu tive uma colega, na verdade, dois colegas negros. Apenas um concluiu o curso porque ele era bolsista, né? E hoje ele é escrivão de polícia, concursado. Entrou no regime de cotas, que também provavelmente não teria condições de estar entrando se não tivesse essa condição de cotas. Ele, além de negro, ele era deficiente, é deficiente. Então, ele tinha essa pontuação para ter subido um pouco mais na classificação dele. E ele nos relatou isso, que se ele não tivesse entrado pelas cotas, ele provavelmente não teria acesso a esse emprego público. Hoje, em Rio Claro, posso dizer para você que eu acho que se tiver 10 advogados negros, são muitos. E nós somos mais quase 1.000 advogados aqui em Rio Claro, que atuam ou não ativamente
Então, nós tivemos que, infelizmente, essa equiparação chegou tarde. Eu tenho 45 anos e, nesses 45 anos, a minha experiência estudantil foi com o meu contato com pessoas negras foi pouco. Eu não tive a oportunidade, né, de ter contatos. Meu ciclo social era diferente. Eu venho de uma família classe média alta, boa condição financeira, e lá a gente não tinha essa ascensão. Então a gente não teve acesso, né? Eu venho de uma família racista. Meu pai era extremamente racista, ainda é um pouco, mas melhorou bastante, né? Então a gente não tinha essa situação de ter o contato com pessoas negras. Então a gente acabou criando um estereótipo, né? Hoje eu posso dizer para você que ainda tem resquícios daquela época. Claro, a gente acaba tendo. A gente vive numa sociedade preconceituosa, tudo, mas a gente acaba tendo que se lutar sempre para evitar esse tipo de preconceito estabelecido, né? Então a gente acaba tendo que se policiar mais para que isso não ocorra. E quando eu entrei para o movimento da adoção, a gente via isso, né? Como o Paulo falou, há 20 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar em adoção, a maioria dos pretendentes queriam crianças só brancas, né? Meninas até 6 meses de idade, de preferência loiras, de olho azul e de boa saúde. Uma Barbizinha, elas queriam. E eu entendo que o trabalho dos grupos de apoio à adoção, nesse sentido, nesses 20 anos, foi de extrema importância. A gente vê que hoje a grande maioria já não tem a questão racial como um ponto principal no seu fator de impedimento para adoção, né? O que impede muito é a questão da idade ainda. A gente ainda tem que lutar bastante essa questão para diminuir esse preconceito com a adoção da idade, a adoção de crianças maiores, de grupos de irmão. Mas a questão racial ela ficou um pouco para trás. E eu acho que isso decorreu muito do trabalho desenvolvido pelos grupos de apoio à adoção de todo o país. Quando a gente começou o movimento, quando o Paulo, a Ivana e outros, a Sueli e outros começaram, a Verena começaram o movimento nacional de adoção, tinha 30 e poucos grupos de apoio à adoção, é isso? Não, em 93, 13. 13 grupos de apoio à adoção no país. Hoje nós somos mais de 200, 300, quantos nós somos? Quase 200. Então, nós estamos falando de 27 anos de luta. A gente quase que multiplicou por 10 o número de grupos de apoio à adoção, mais do que 10 grupos de apoio à adoção existentes no país. Então, não é um trabalho de um grupo ou de uma pessoa ou de um determinado movimento isolado, sim de uma totalidade que vem hoje entendendo que a questão de preconceito racial tem que ser lutada, tem que ser trabalhada. E quando o Paulo traz que os grupos de apoio à adoção tiveram um trabalho fenomenal nisso, é verdade, porque a gente acabou, até nós mesmos, que tínhamos algum tipo de preconceito, acabamos vendo que isso era besteira, né? Que era só uma cor diferente, nada mais que isso, e que ela acabava sumindo com o transcorrer do tempo, né? Ainda hoje, no grupo de apoio à adoção, nós temos poucos pretendentes negros. Pouquíssimos. Acho que se tiver 2 ou 3 é muito. Mas a gente espera que isso venha mudar. Que isso acabe mudando. Ou seja, que cada vez mais a gente tenha o negro ocupando seu lugar, né, na sociedade, também na adoção, principalmente, para que a gente possa, com isso, ganhar corpo, ganhar massa e ganhar conteúdo, troca de experiência. Nós temos um caso lá no grupo, a Andy e o Bruno, que adotaram a Bia. E a Andy é loiro, o Bruno é loiro, né? Claro, né? Moreno claro, cabelo claro. E
adotaram a Bia. A Bia ela é negra, né? Ela, apesar da cor dela, da cor da pele dela não ser negra, ela tem origem negra, né? Ela tem cabelo pichain, ela tem o cabelinho tonhonhon, tem as características faciais, né? E o sonho da Wendy era ter uma criança cabelinho tonhonhon, ela fala isso, inclusive no depoimento dela. Então, e sabe lidar com isso. E tem que aprender, é aquilo que você falou, você tem que respeitar a individualidade da criança, tem que respeitar a cultura, a origem dela, a origem étnica dela, para que ela tenha essa valorização da pessoa dela, da imagem dela. A gente já tem uma sociedade que não reflete o negro, né? Você pode, como você falou, agora começou a ter produtos para negro. Antes a gente usava o pó de arroz, né? Até o time do Fluminense é conhecido como pó de arroz, porque pintavam seus jogadores negros com pó de arroz para jogarem bola. Né? É uma história, a origem do time do Fluminense do Rio de Janeiro é essa. E a torcida falava isso para eles. Pode falar, Paulo. Uma coisa que eu gostaria de salientar, por exemplo, Sueli e eu tivemos a maravilha, pelas questões da adoção, também de adotar filhos brancos, né? O que é mais raro, mais difícil de encontrar famílias negras que adotam filhos brancos. Não porque escolhemos, mas foram circunstâncias, foram crianças que foram preteridas pela sociedade por conta, pelo perfil do pretendente, por conta das situações de saúde que traziam, e nós somos chamados lá na fila para o processo. E eu venho discutindo uma questão, Peterson e pessoal, também com o movimento negro, e essa minha proposição não é muito bem aceita, né? E eu não, toda vez eu falo desse assunto, eu volto à mesma situação, né? E acho que existem opiniões divergentes em relação a isso, e eu respeito as divergências, mas me dou a liberdade de comentar. Eu acho que a comunidade negra poderia, sim, desenvolver uma força-tarefa de atuação em torno da adoção para absorver as crianças e adolescentes negros das nossas instituições. Aí eu recebo a seguinte contrapartida, mas você ainda quer colocar mais um peso em cima das situações sociais que nós vivemos? E eu falo da seguinte forma: olha, não é peso, eu falo que são os resultados. Os resultados têm demonstrado que é possível nós criarmos relações importantes de afeto. Considerando ainda até mesmo a condição social da família negra, em sua grande maioria, nós temos dados estatísticos que a maior parte das pessoas que adotam estão na classe C e D. Né? E a classe C e D existe um contingente enorme da comunidade negra também. Né? Então, se nós fizéssemos uma força-tarefa, não se trata de compaixão, não, se trata de caridade, muito menos caridade. Se trata, sim, de uma força-tarefa. Não, olha, nós temos condições de comunidade, como comunidade negra, de aliviar esse problema das instituições, das crianças e adolescentes institucionalizadas do nosso país. Vamos para cima, né? Vamos buscar essa possibilidade. Teria uma série de resultados positivos, até mesmo com a adequação, integração étnica e uma série de possibilidades que poderiam ser independente de qualquer outro fator, né? Apenas uma força-tarefa. Né? É isso que eu comento, apenas uma força-tarefa poderia trazer aí alguns resultados diferenciados.
nossa, tomo pedrada pra caramba, de tudo quanto é lado. Eu imagino. Na comunidade, quando eu comento esse tipo de... Mas até hoje ninguém me colocou uma posição que isso é impossível, que isso não pode ser feito, porque isso é Ou uma que afronta. fizesse você mudar de opinião, né? A condição é muito mais ideológica do que prática. Então, eu acho que ninguém ainda conseguiu me convencer do contrário, que essa minha proposta pode ser viável. Alguém quer fazer mais um posicionamento? Ivana, eu vi que a Maria Celina ligou o microfone também. Eu gostaria, sim, gente, eu gostaria de dizer da minha gratidão de estar em contato com dois queridos, né? E dizer assim, muito obrigado por essa partilha. Eu gosto muito de momentos em que a gente consiga conhecer a história do outro, né? E esse outro ter a bondade de partilhar com a gente, para que a gente possa pensar em tudo isso que a gente aprendeu, né? E nessa uma geração, faz mais de uma geração que a gente trabalha pela adoção, né? Mais de 25 anos. E a hora que o Paulo falou da questão de que a mãe passou pela situação de alguém perguntar se era um menino que ela pegou para criar, nossa filha tem 30 anos. E um dia meu pai estava no portão da casa e um senhor bem de idade do sítio parou conversar com ele. A minha filha chegou e parou, encostou na perna do meu pai, e eu estava por ali no jardim e tal. E aí ele falou para o meu pai: essa menina aí que a sua filha pegou para criar? Aí eu fui perto, segurei na mão da minha filha e falei: não, senhor, essa é a minha filha. E saí, né? O homem, assim, na verdade, a visão, né? A sua num tempo muito maior e a nossa 30 anos atrás, e provavelmente hoje outras pessoas também passam por uma situação semelhante. Então, assim, um grande abraço para vocês, uma imensa gratidão, um prazer enorme em ter ouvido vocês, viu? Muito obrigada. Nossa, todo o nosso carinho, bem partilhando das primeiras horas, né, conosco, dentro lá me lembro muito, lá do Enapa de Rio Claro, né, Verena, e você nos acolhendo. Então, você tem um lugar todo especial aqui no nosso coração também, do movimento. Pode ter certeza que você faz parte da história, viu? Caiu, deixa eu só ligar o microfone, acho que desligou. Espera aí. Pode falar, Ivana. Agora apareceu. Não, já está. Pode ser que tenha mais gente que queira se manifestar, né? Tem alguém que queira se manifestar, fazer alguma pergunta nesse momento? Não? Frank? É só uma colocação em relação, porque nem todos sabem que vocês têm filhos biológicos e adotivos. Conta rapidinho, um resuminho da relação dos biológicos com os adotivos, enfim. O que vocês puderem contar para a gente para compartilhar um pouco mais. A Sueli e eu tínhamos um planejamento familiar, porque a Sueli nunca teve experiência de adoção na família, né? Então, ela superou muito mais, não digo obstáculos, mas mais reflexões do que eu propriamente dito, porque eu vivi na família e tínhamos um planejamento, e isso eu costumo dizer, a adoção pode fazer parte do planejamento familiar, né? Juntamente com seus filhos biológicos, você planejar e ter filhos adotivos, acho que isso é uma maravilha. E nós planejávamos lá ter 5 filhos, né? 2 por adoção, 3 biológicos, só que o número, nós exageramos um pouco na dose, vamos dizer assim. Então, nós temos 11 filhos, dos quais 8 são por adoção. Temos filhos que chegaram na condição interracial, temos filhos que chegaram como grupos de irmãos, temos filhos que chegaram com necessidade especial e temos aí um espectro familiar, além
da minha família, né, nuclear, Sueli e eu. Meus irmãos também adotaram muitos filhos, então nós temos uma família que hoje é composta de 130 pessoas, das quais mais de 45 são adotivos, né? Então, isso faz uma convivência, né, como você vem perguntando, Frank, adotiva entre filhos, entre primos, né? Os irmãos que tornaram primos, né? Porque chegaram em grupos de irmãos na família e dividiram pela família, né? Então, a gente costuma dizer dos irmãos que viraram primos, né? E é muito legal porque agora eles estão construindo as famílias deles, né? Então é maravilhoso ver esse resultado. Os meus 2 netos chegaram pelos meus filhos adotivos, aí os primeiros netos, né? A porteira vai começar a abrir agora, né? E vai vir um monte de neto aí, mas os dois primeiros que chegaram pelos adotivos. Então é maravilhoso isso, porque você vê a construção daqueles sobreviventes, às vezes eu costumo dizer nesse formato, que se integraram na família. Tem aqueles que não se integraram, até hoje viraram adultos, tiveram os seus envolvimentos, as suas dificuldades, porque a gente fica pintando um cenário aqui maravilhoso, né? Não, é família normal, todo mundo, os problemas naturais das famílias, né, que se estabelece. E isso talvez fosse um tema interessante para uma live, viu, Peterson? Né? A realidade da família na adoção. Porque, na maior parte das vezes, a gente traz aquele cenário maravilhoso, né, romântico. Não, nós temos que trazer que são famílias normais, que têm seus problemas, suas dificuldades, todos os envolvimentos, necessidades de superação e tudo mais. Então é isso. Eu acho interessante o tema, a gente vai abordando sim. Na verdade, a gente já abordou esse filho pensado, filho imaginado, filho real, né? Idealizado. Né? Idealizado. E a gente vai trazer com certeza sim. A Cristina quer falar. Pode falar, Cristina. Abre o seu microfone aí. Pode falar. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer. Essa é a primeira vez que eu falo numa live, mas foi muito emocionante. Eu queria agradecer ao casal que compartilhou essa história, me fez recordar vários momentos da minha infância. Eu estou chegando agora no mundo da adoção, estou habilitada somente há 10 meses, aguardando meus filhos, e estou aproveitando esse momento de pandemia para aprender mais nessas lives que vocês estão proporcionando. Então, a minha fala aqui é só de agradecimento por essa oportunidade. Obrigada a você. Obrigado, Cristina. Aproveite, hein? Aproveite essa pandemia, ó, overdose de conteúdo, legal. A vantagem dessa pandemia é o seguinte, a gente está dividindo live com todo mundo. Toda coisa que estão fazendo live, a gente está passando as lives para todo mundo. Mesmo que a gente não faça no mês, a gente está tendo a oportunidade de escutar visões e opiniões de todas as regiões, então acho muito legal isso. Então, quando a gente vê alguma coisa interessante, a gente já coloca lá no grupo de WhatsApp para que vocês possam estar acompanhando as lives dos outros grupos de apoio à adoção e ver que o importante é vocês se apropriarem do conhecimento, apropriarem da informação para que vocês possam, com isso, estar lidando melhor com a adoção, estar se preparando para receber o filho esperado. Tão esperado. Bom, deixa eu só falar rapidinho. Essa sua ideia eu achei maravilhosa em relação à força-tarefa. Não querendo ser racista, mas seria uma forma da gente tentar minimizar esse problema que existe, porque pelos números que eu tenho visto, são 80% de crianças disponíveis à adoção entre negros e pardos. Quer dizer, nem todos, embora o trabalho do grupo de apoio à adoção tenha feito uma grande evolução nesse sentido, ainda existe resistência. Então, se os próprios negros, a comunidade negra, como você colocou, e eu gostei muito da ideia, absorvesse essa parte, seria uma coisa muito grande. Eu gostaria até de saber se haveria uma possibilidade da gente pôr isso em prática, embora haja resistência e pedrada, como o Peterson falou, né? Não, eu acho que resistência
é mais de formas de pensar, de entendimento. Não deve haver nenhum tipo de pressão nesse sentido. Eu coloco para reflexão, né? E quando eu falo desse tema, eu coloco para reflexão. Tenho desafiado em alguns momentos algumas lideranças do movimento em relação a isso, alguns pensadores na área, mas eu acho que os resultados da adoção estão mostrando, né? Quando você acolhe uma criança como filho, você transforma a sociedade, um caminho de transformação da sociedade, independente da cor de pele. Eu só não consigo visualizar todos que estão participando da live, tá? Porque estão com a câmera aberta, mas quem quiser se manifestar, pedir fazer uma pergunta, pode no chat, tá? Eu só gostaria, viu, antes que eu me esqueça, de deixar um grande abraço para a Verena. Eu não tem como eu lembrar de Rio Claro e não lembrar da Verena. Então, hoje eu tive a oportunidade de ver Ivana, Peterson, a turma aí. Então, deixa um grande beijo para a Ivana, para a família. Espero que ela e a família estejam bem. E deixo um grande abraço aí para ela. Eles estão bem, sim. Eu conversei com eles semana retrasada. Eu conversei com eles, estão super bem. Também já estão curtindo os netos, já estão na fase dos netos. Né? Então tá super legal. Gente, eu só queria dar um informe do fórum. O pessoal do grupo, o pessoal que ainda está em processo de habilitação, estava reclamando que não estava, o pessoal do fórum estava não fazendo as avaliações psicossociais, né, nesse período de pandemia que estava parado. Tá, vamos lá. Eu questionei a vara da infância e juventude aqui de Rio Claro. A gente tem um bom relacionamento, mas não um dos melhores, né? O pessoal questiona muito e a gente acaba tendo algum tipo de enfrentamento em alguns momentos. Mas a princípio, nosso relacionamento é muito bom com eles. Mas qual que foi a informação? Que eles não estão fazendo avaliação de nenhum processo de habilitação, tá? Por quê? Eles estão adotando uma recomendação, salvo o melhor juízo, do Conselho de Assistência Social, que não aceita esse tipo de avaliação como válida, né? Eu, a princípio, entendo que desculpa quem tiver algum assistente social aqui, minha mulher ela está no cômodo ao lado, mas eu acho ridículo, desculpa. Se a gente, como advogado e juiz, temos condição de avaliar a prova que está sendo produzida numa audiência online, se há possibilidade de fazer perícia, até perícia médica por videoconferência, eu não consigo entender o porquê dessa resistência do Conselho de Assistência Social nesse sentido. Mas a gente respeita, né? Apesar de não concordar, a gente respeita, até porque eles estão com a caneta na mão, não tem muito o que a gente fazer. E o que acontece? Eles vão retomar as avaliações quando o fórum retomar. Tem um programa de retomada do fórum previsto para final de julho, começo de agosto. O Tribunal de Justiça encaminhou uma cartilha de retomada desses serviços. Tá? A princípio, atendimento ao público está previsto a partir do dia 15 de agosto. Claro que tudo isso pode mudar em razão dessa volatilidade da pandemia e da classificação de risco que nós estamos vivenciando. Então, a princípio, o fórum vai começar a trabalhar atendendo ao público lá para o dia 15 de agosto. Tá? Começando a chamar o pessoal para fazer a avaliação. A HESP questionou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo da possibilidade de fazer um curso online, de preparação online. O Tribunal de Justiça está estudando essa possibilidade. Parece que Suzano, né, tem esse curso já disponível.
e que provavelmente será adotado alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, essa é a informação. A princípio, todos os processos de habilitação estão parados, vão ser retomados essas avaliações de acordo com a chegada deles no fórum, né? De acordo com o andamento dos processos. Então, isso vai demorar um tempinho para retomada total. E, a princípio, não tem data marcada para um curso de habilitação ainda esse ano, a não ser que ele se ocorra de forma online, e a juíza está estudando essa possibilidade aqui no Claro. Inclusive, eu coloquei à disposição, a diretoria da DOT colocou à disposição o Zoom, essa plataforma, para que a juíza possa fazer esse tipo de curso, né? Porque o Tribunal de Justiça usa o Meeting, só que o Meeting só cabe poucas pessoas, então não dá para trabalhar muita gente nele, na plataforma adotada pelo Tribunal de Justiça. Então, eu coloquei o Zoom à disposição para eles e falei que o ADOT estava disponível também para fazer palestras, conversar com as pessoas, dar explicação, orientações e assim por diante. Esse é o posicionamento. Os processos de habilitados que venceram durante esse período, eles estão sendo prorrogados automaticamente, tá? Então, não está sendo, eles não estão vencendo, estão sendo prorrogados automaticamente. Então, vocês não perderam o lugar da fila, mesmo que venceram, o processo está em andamento, está valendo, a habilitação está valendo, só que ela está sendo prorrogada até o retorno dessa avaliação, tá bom? Essas são as duas informações que eu tive do fórum nesse sentido, nesse período aqui. Alguma dúvida, algum questionamento? Eu não sei como que está aí com vocês aí. Paulo, Celino. É igual. É igual. É uma orientação da Coordenadoria da Infância. Então, alguns estados só, né, que nós sabemos, Pernambuco e Paraná. Pernambuco vai começar. Paraná já fazia, está adiantado. Está na 6ª edição já. Já é da 6ª edição de curso à distância, de preparação de pretendentes. Inclusive, alguns estados conseguiram a concessão de frequentar as reuniões do Paraná para se habilitarem. E é um caminho sem volta. Infelizmente, Petro, você sabe que o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda tem um certo conservadorismo a ser vencido. Existem alguns pioneiros aí que estão quebrando barreiras, doutor Iberê, alguns outros magistrados, mas o Estado de São Paulo ainda não só o Estado de São Paulo, mas muitos outros, ainda tem uma dificuldade de pensar um pouco mais fora da casinha, né? Como diz hoje o termo, né? E os magistrados e os tribunais que estão inovando estão conseguindo bons resultados, né? Estão trazendo essa questão do EAD, do virtual, é um caminho sem volta, né? A gente lá na OAB, eu sou da Comissão de Assuntos Processuais aqui de Rio Claro, então eu trabalho com processos, né? Ajudando advogados a resolver algumas questões processuais. E a gente discute que essa audiência, né, virtual, esse tipo de procedimento virtual, era alguma coisa que ia acontecer nos próximos 5 anos, e que, por causa da pandemia, ela foi agilizada, né? Como tudo que acontece, né? A gente vê que boa parte das tecnologias elas aconteceram por guerra ou por questões de necessidades impostas por algum tipo de doença, algum tipo de limitação, né? Então, a gente acaba vendo que é um caminho sem volta. Eu particularmente, não sou nenhum fã de audiência online, mas a gente acaba tendo que adotar ela e saber que isso é um procedimento que vai ver e vai ficar. E que a gente vai ter que se adaptar a ele. Não é uma coisa que... né, alguns colegas já estão até investindo em computadores com placa de vídeo, montando um tipo de um mini estúdio no escritório para poder fazer um trabalho um pouco mais de qualidade. A gente ainda está caminhando nesse sentido, mas eu acho que é uma coisa sem volta. Então, acho que isso aí, mais para frente, acho que vai cair a resistência do Conselho de Assistência Social
para poder fazer esse tipo de avaliações. Eu até acho que é mais fácil, porque você evita a visita, que a pessoa mostra, você pede para a pessoa caminhar com o celular dela. Hoje existe mais celular do que brasileiros no país, né? Cada pessoa tem mais celulares do que brasileiro. Então, a gente acaba tendo isso, uma possibilidade de fazer esse tipo de avaliação, na minha visão, como leigo. Já digo aqui que sou leigo, né? Eu até discuto isso com a minha esposa, ela também não concorda com esse tipo de avaliação, de mostrar a foto na casa, né? Por celular, fazer assim, não, mostra seu quarto, mostra sua sala, mostra, né, como vai ficar o cantinho da criança, fazer, enfim. É uma possibilidade, mas eu entendo a limitação, a gente tem que respeitar. Pode falar sobre. Não, não, realmente essas normas, nós entendemos que com o passar do tempo elas vão mudar, né? Mas, por enquanto, é uma determinação nacional. Então, mesmo que o entendimento do profissional seja outro, ele não pode fazer, né? Ele é obrigado a obedecer essas normas, né? Então, vamos esperar aí que, com o decorrer do tempo, as demandas façam com que a estrutura vá se modificando, né? E provavelmente vai acontecer com o passar do tempo. Mas para isso ainda vai ter muitos debates, mas vai chegar. Bom, gente, já estamos adiantados da hora. Eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o resultado final. Queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Paulo e a Sueli que hoje se disponibilizaram a conversar com a gente. Eu sei que a semana inteira eles fizeram live, né? Conversaram, e eu acho importante vocês verem, trazer gente que tenha conhecimento, capacidade para poder estar falando. Eu acho que com relação a esse tipo de situação, principalmente pessoas que vivenciam essa situação diariamente, não adiantaria eu estar falando sobre esse assunto, acho que não teria propriedade alguma para falar sobre isso. E acho importante que vocês tenham falado, passado um pouco da experiência de vocês, trazido um pouco do olhar de vocês e trocando essa experiência, trocando essa vivência suas com a gente. Muito obrigado a vocês dois que hoje estão aqui conosco. Obrigado, agradeço. Peterson, só para lembrar que eu vi a minha amiga Fátima aqui, companheira de Angaad. Lembrei que amanhã tem um espaço muito importante que tem a ver com o tema que nós trabalhamos hoje, que é a busca ativa. Nós temos um workshop amanhã de mais de 4 horas com o Brasil inteiro. Quem ainda não se inscreveu, não sei se tem vaga ainda, né, Fátima? Mas acho que deve ter. Está dizendo que tem. É um workshop que fala de busca ativa, e a busca ativa tem tudo a ver com a adoção interracial, porque é um caminho que pode facilitar esse encontro, né, da família com seu filho, e com certeza muitos deles chegando muitas vezes na condição da interracialidade. Das 14 às 16h30. Das 14 às 16h30? Pensei que era até 18h30. Então, desculpa, 18h30. Isso. 18h30. Bom. Então, das 14 às 18h30, nós vamos ter uma overdose de busca ativa. Todos os aspectos, por juristas, por técnicos, psicólogos, pessoal do Judiciário, Ministério Público, vai ter todo mundo lá discutindo busca ativa. É um item que está na grade do Ministério de Direitos Humanos, né? Atualmente, o secretário de Direitos Humanos, no ENAP Online, destacou que a busca ativa é um item que o Ministério quer trabalhar, quer ter um entendimento, quer dar suporte, quer aperfeiçoar os processos e quer que a Angaad dê suporte e apoio a essas questões. Então, é um assunto muito importante de interesse de todos nós. A gente tomara que dê certo, tomara que bastante gente participe.
né? Eu já acho que vai ser de extrema importância esse tema. A gente já trabalhou, a Rosana trabalhou esse tema na reunião passada, inclusive, quem quiser conhecer um pouco de busca ativa, vai lá no YouTube do DOT, tem a reunião passada foi sobre esse assunto. Acho que vale a pena vocês estarem assistindo esse tema, essa palestra da nossa reunião passada aí, gente. A Rosana vai estar lá novamente. Ela é gente boa. Essa é a parceira. Eu estou devendo uma visita para ela lá em São João. Mas, gente, eu agradeço a todos. Acabando aqui, eu já vou subir essa live para o YouTube. Tá? Tentei transmitir pelo Facebook, não consegui, eu vou aprender. Acho que na próxima eu já consigo. Tá? Então, eu agradeço a todos, obrigado a todos. Um bom final de semana. Fiquem em casa quem puder, né? Quem precisar sair, que saia, que trabalhe, mas de preferência fiquem em casa, tá bom? Sim. Gente, Beijo para todos. Obrigado a todos. Obrigado. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.